Shalom, a paz seja com todos. É com muito temor e tremor que eu gostaria de trazer uma palavra para achar, uma palavra muito séria, muito forte. Talvez aqueles que vão ouvir não gostem dessa palavra, porque é uma palavra que vai mexer com o teu coração, com a tua alma, e com certeza essa palavra vai falar comigo e vai falar com você, porque a palavra ela tanto corta daqui como corta de lá também. É uma palavra de Deus gundo, e a palavra de Deus ela não é errante, ela tem endereço certo. Gostaria de trazer uma mensagem baseada em 2 Coríntios 5:17, que escrito está: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante é isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem pessoas que acham que é, onde na verdade não são. Ela não é. Certo dia, um homem, ele foi à procura do mestre, o maior rabino da história, chamado Jesus. E Nicodemo era príncipe entre os judeus. E a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabino, bem sabemos que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele, sendo mestre em Israel, pertencia à corte do Sinedrim de 70. Ele disse: como pode uma pessoa nascer de novo sendo velha? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilha ter dito que vos é necessário nascer de novo? Aí Jesus fala para ele: o vento sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemo mais uma vez perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: tu é mestre de Israel, não sabe isso? Na verdade te digo que nós dissemos que sabemos e testificamos de que nós vimos, e não aceitar o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não creio, como vos crerei das coisas celestiais? Então tem pessoas que estão dentro da igreja, porque se veste como crente, fala como crente, pega a Bíblia, a palavra de Deus, coloca na mão e acha que verdadeiramente estão libertos, verdadeiramente acha que estão salvos. Mas de acordo com as Escrituras, se nós formos analisar, a Bíblia diz que aqueles que mentiam não minta mais, aquele que roubava não roube mais. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa e agradável para edificar aqueles que ouvem. Como é que a pessoa está em nova criatura? Se essa pessoa não sabe perdoar, se essa pessoa não sabe amar, como é uma nova criatura? Como é que uma pessoa diz que é salva em Jesus Cristo? E as pessoas mentem, traem, roubam, adultério. Como é que as pessoas é uma nova criatura, é um crente na pessoa de Jesus Cristo, que anda fazendo contenda entre os irmãos, vendendo os irmãos, vendendo o pastor, vendendo a irmã, falando de A, falando de B, falando de um e de outro? Como é que uma pessoa dessa é um novo cristão? Como é que uma pessoa dessa pode dizer que é um crente de verdade? Como é que uma pessoa dessa pode dizer que nasceu de novo? Não, está completamente enganada. Como é que a pessoa dessa diz que é crente, que vai vaguejando, amaldiçoando seus irmãos, odiando seus irmãos? A Bíblia diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como é tal que sou, como sino que tinha. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada disso seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aí Paulo diz: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade nunca falha. Mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, decorria com menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino. Porque agora vemos por espelho o enigma, mas então veremos face a face. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, a maior dessa é a caridade.
Como as pessoas dizem que são crentes de verdade e não perdoam o seu irmão? Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus ensinou: se não perdoais a ofensa dos vossos irmãos, o vosso Pai Celestial também não perdoará a vossa. Isso é registrado em Mateus 6, 13 e 14 em diante. Isso foi o que Jesus ensinou. Como é que a pessoa diz que ama seu irmão e não ajuda seu irmão? A Bíblia diz, em 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Então, que obra é essa? Que vê as pessoas necessitadas, outro tem as condições e não ajuda. Que obra é essa? Que nascer de novo é esse? Que crentes são esses? Que a própria Bíblia diz em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e o verso 21 está escrito: aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso, pois que não ama seu viu, pois que não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus aquele que não viu? E a Bíblia diz: e dele teme esse grande mandamento, que é aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nascimento é esse? Que evangelho é esse? Então, onde está o amor? Onde está o amor pelo próximo? Aonde está? A Bíblia diz: não sou eu que diz, é a palavra do Senhor Jesus. Em 1 Epístola de João, está escrito na carta do apóstolo João, capítulo de número 3. Quero ler mais uma vez, para que os irmãos possam entender melhor. No capítulo 3, versículo de número 17. Está escrito assim, no capítulo 3, e o versículo de número 17 diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar suas estranhas, como está nele o amor de Deus? Aí ele diz no verso 18: filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele seguramos nossos corações, se eu fizer o que a Bíblia diz. O próprio Jesus, ele diz: vós sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Como é que é esse amor? Eu gostaria de entender como é que uma pessoa nasceu de novo e vive desse jeito. Não ama, não respeita, não ajuda o seu irmão. Tem pessoa que é tão avarenta, se ele pudesse, ele dava a mão de mão fechada, mas ele abre a mão para a pessoa não saber quem são ele. E a Bíblia diz, não sei o que diz, no Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus andava mentindo, Jesus andava roubando, Jesus andava adulterando, Jesus andava tirando o que era do próximo, desejando o que era do próximo. É assim que Jesus andava, entre aspas. Jesus não andava desse jeito. Ele andava curando, resgatando as vidas das garras de Satanás, dando visão aos cegos, dando voz aos mudos, dando audição aos surdos, levantando os paralíticos, coxo era curado, endemoniado, pessoa endemoniada era liberta, dando pão àquele que tem fome e água àquele que tem sede. Jesus andava assim. E como é que a gente anda? Como é que a gente faz dentro da igreja hoje? Não é verdade? Ou pensando só em si mesmo, só na gente mesmo, só na gente mesmo. A Bíblia diz, não sou eu, a carta de Paulo, 1 Coríntios 15, 19, está escrito assim: se esperamos em Deus nessas vidas, somos mais miseráveis de todos os homens. Um dia um homem, ele guardando, ajuntando o seu tesouro, e Jesus fez uma parábola e perguntou, disse: olha, hoje mesmo, pedirá a tua alma, e o que tu tem preparado? Tantas pessoas que ajuntam tanto tesouro aqui, esquecem de ajuntar tesouro no céu. Se o próprio Cristo, ele ensinou: não juntei tesouro na terra, onde a traça é ferrugem e consumo, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça é ferrugem e consumo, os ladrões nem minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está teu tesouro? Está no teu carro? Está no teu bem? Antes de você não ter, você era uma boa pessoa, hoje você tem. Você despreza aquele que não tem. Não é verdade? Antes você até comia na casa de quem não tem, porque você também não tinha. Hoje você tem, está no meio da elite, no meio da sociedade, aí você já não conhece mais aqueles que não têm. Aí você diz que é uma nova criatura. E você não é nova criatura. Na realidade, você não nasceu de novo. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, no sermão profético, Jesus diz. Em Atos 20, 34 também está escrito: a melhor coisa é dar do que receber.
Lucas 6,38 diz: dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque com a mesma medida que vós medi, vos medi a vós também de novo. Como é que a pessoa diz que nasceu de novo, tem os frutos do Espírito Santo, que na verdade, se ainda habita nele, as obras da carne, que se manifesta, está em Gálatas, está escrito assim: as obras da carne, qual se manifestam, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleias, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonoria, e coisas semelhantes a essa, acerca da qual vos declaro, como já outros vos disse, que comete tais coisas, não darão o reino do céu. Como as pessoas estão em Cristo desse jeito? No Sermão da Montanha, Jesus ensinou. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados, interessante é isso, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que é misericordioso com o seu próximo, eles alcançarão misericórdia. Ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que é limpo de coração? Quantas pessoas têm raiva, rancor do outro, faz de tudo para destruir o ministério do outro, para acabar com o outro, e você diz que é uma nova criatura. Você tem que tomar vergonha na cara e nascer de novo, rapaz. E ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o que pacifica, é quando vê a contenda, é quando vê o falatório, ele vai lá para apaziguar, ele vai lá não para acender a fogueira, ele vai para apaziguar. Aí a Bíblia diz que ele é chamado bem-aventurado os pacificadores, que eles são chamados filho de Deus. Aí a Bíblia diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Quando você estiver perseguindo, foi de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza que grande é o seu galardão lá no céu. Mas a Bíblia diz, não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Jesus comparou ao homem prudente e o homem sensato. O homem que edificou sua casa sobre a rocha, porém de sua chuva correu o rio, sopraram o vento, combater aquela casa, porque não caiu o que estava edificado sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, assemelhou um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia, porém de sua chuva correu o rio, sopraram o vento, combater aquela casa, caiu, foi grande a sua queda. Onde você edificou sua rocha? Aonde você está edificando a sua casa? Na areia ou na rocha? Ou na palavra pura, verdadeira de Deus? Então, ser nova criatura é nascer de novo. Ser nova criatura é produzir os frutos do Espírito Santo. Não adianta ser crente dentro da igreja, falar em tantas línguas estranhas e não cumprir o que está aqui na Bíblia Sagrada. Ser uma mirrada, ser um miserável, uma miserável. Não adianta estar pregando de noite dentro da igreja, no outro dia estar metendo pau no irmão, falando do irmão, acusando o irmão, detonando o irmão ou a irmã. Tem que ser um crente de verdade. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo de Deus aplique essas palavras nos nossos corações. Shalom, que Deus te abençoe, em nome do Mashiach de Israel.